É muito gratificante estar aqui à frente novamente, né? E estar aqui com os irmãos e essa alegria realmente de fazer parte, né, do corpo de Cristo, fazer parte da igreja, não só a igreja aqui em Mogi, mas como um amparo também. E é uma alegria ver os irmãos e poder estar aqui trazendo a palavra de Deus novamente. Eu falo sempre que estar aqui na frente é sempre um desafio, né? É um desafio muito grande, onde estamos aqui falando em nome de Deus e isso não é brincadeira. E para mim é muito desafiador e também gratificante, porque Deus nos dá realmente a oportunidade de falar com a igreja, de trazer a sua palavra para a igreja. E assim, estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, por tudo que nós já temos vivido juntos e é uma alegria poder pertencer a esse corpo. Eu queria pedir para os irmãos se colocarem em pé, para que nós possamos estar orando e lendo a palavra do Senhor. Eu queria estar lendo um versículo que se encontra em Hebreus 11, 1. É um versículo bem conhecido nosso e muito desafiador na nossa vida cristã. Os irmãos acharam? Diz assim, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sempre ouvimos esse versículo e para mim sempre, a partir do momento que nós voltamos lá de Anjos, da comunidade, esse versículo, já lá fui bem impactado em relação a esse versículo, onde ficou muito na minha mente, como nós estamos vivendo. E isso eu queria estar trazendo para os irmãos hoje. Eu vou estar orando para iniciar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela graça, Senhor, que o Senhor nos alcançou, pela graça que o Senhor alcançou essa igreja, Pai. Porque cada irmão aqui tem uma novidade, tem alguma coisa para estar falando em relação ao que o Senhor fez em sua vida, Pai. Muito obrigado por essa semana que o Senhor nos abençoou e cuidou da vida de cada um aqui, ó Pai. Muito obrigado que o Senhor venha agora, ó Pai, usar esse momento, Senhor. Usar esse momento, o Senhor sabe como muitas vezes somos falhos, como muitas vezes falta capacidade, ó Deus, e que o Senhor traga capacidade, traga alegria, traga realmente confrontação a todos nós, a começar de mim, Senhor. O Senhor sabe como precisamos, ó Deus, de Ti, ó Pai, como precisamos conhecer mais do Senhor, ó Deus. O Senhor sabe como precisamos ser melhores para o Senhor, ó Pai. E que o Senhor venha nesse momento, ó Pai, a falar com cada coração aqui, Senhor. Que cada coração possa estar aberto realmente para a Tua palavra, ó Pai. E que na nossa semana possamos lembrar da Tua palavra, possamos ler e orar ao Senhor, ó Deus, viver uma vida digna diante do Senhor, ó Pai. Nos dá fé, ó Deus, para ouvir a Tua palavra e para olhar para a nossa vida e falar que realmente é para nós, Senhor. É para a nossa vida, não é para o meu irmão, não é para ninguém, é para a nossa vida, Senhor. E que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre incredulidade no coração do crente, irmãos. Pode sentar, irmãos. A incredulidade no coração do crente, muitas vezes, cada um tem uma sua experiência com Deus, cada um teve a sua experiência com Deus. No momento onde aceitamos a Cristo, no momento que onde nós andávamos totalmente perdidos e longe dos caminhos do Senhor, e Deus vem ao nosso encontro e nós aceitamos a Ele como o único e verdadeiro Salvador. E se eu for perguntar para cada um aqui, cada um tem uma história. Cada um tem uma história. E essa música fala que uma nova história Deus tem para mim. E sempre Deus vai ter uma nova história na nossa vida. Sempre Deus vai ter uma nova história na nossa vida. E essa nova história começou lá atrás, quando o dia que eu aceitei a Cristo e o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida e isso passa a ser algo totalmente diferente. Eu estava bem pensando nisso e pensando sobre o crer e o sentir, que realmente andam muito paralelos. Onde muitas vezes, se nós não queremos, nós não sentimos. Se eu sinto e não creio, não adianta nada, porque a gente sente tanta coisa. Emoção, eu sinto alegria, eu sinto tristeza. Como falei até outro dia com os jovens a respeito disso, muitas vezes minha vida está totalmente fora, longe dos caminhos de Deus, e eu estou aqui no louvor, nossa, senti um arrepio. Aquele arrepio que é Deus. E muita gente não olha para a vida da gente, mas como que está a minha vida? Será que eu pedi perdão para Deus? Será que eu
como que eu estou? Será que o Espírito Santo, estou cheio para estar sentindo, para estar vivendo? Como que eu estou? Como está a minha vida? E pensando nisso, e pensando no que nós passamos lá na viagem missionária, eu comecei a pensar muito sobre fé e ver o testemunho daquelas pessoas ali. Pessoas que estão ali e que Deus realmente mudou a sua história. E eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. A partir do momento que Jesus veio e os irmãos aceitaram a Cristo como o único verdadeiro Salvador, qual foi o propósito da sua vida a partir daquele momento? Qual tem sido o propósito? Fui muito impactado em relação a isso, em estar no seminário lá no Palavra da Vida Norte, e ver algo que muitas vezes, né, os irmãos que estavam juntos, eu acredito que difícil de ver hoje em dia, que era a alegria naquele povo. Jovens estavam ali separados, jovens que estavam ali, a gente não vê eles parados, né? Só vai para cá, vai para a sala, vai para outra, e uma alegria incrível, incrível. Não sei se os irmãos perceberam isso. E para mim foi impactante, porque muitos ali viviam trabalhando, o outro tinha uma empresa, o outro tinha um comércio, o outro trabalhava na Embraer, o outro trabalhava em vários segmentos. E quando nós começávamos a conversar e ver como foi a sua história, como está sendo a sua história, e ver ali pessoas felizes, muitas vezes não estão cheios de dinheiro no bolso, não. Às vezes, pouco dinheiro no bolso, vivendo realmente pela fé, mas alegres, 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 muito alegres de fazer a vontade de Deus, que eles sabem que estão ali, porque Deus levou eles até ali. E eu conversando com eles, falei, como eu estou longe, preciso um pouco mais disso, preciso buscar essa alegria em fazer e estar no centro da vontade de Deus. E eu acredito que para os irmãos, se nós fôssemos pensar nisso, nós vemos quanto longe nós estamos do ideal que Deus quer para a vida da gente. E essa pergunta veio à minha mente, qual é o propósito da minha vida? E é o que eu quero trazer para os irmãos. Qual o propósito da sua vida hoje? Vivemos a correria do dia a dia, cada um correndo atrás para sustentar a família, muitas vezes para buscar um sonho, e vivemos buscando estabilidade, status, bens, diversão, porque eu acho que na maioria das vezes nós vemos, sexta-feira, eu vejo sempre no Face, sexta-feira linda, que bom que você chegou, eu não sei se já viram isso, que bom que você chegou sexta-feira, e muitas vezes nós buscamos isso, a diversão, o amor do próximo, como muitas vezes esperamos sempre do próximo, não ao próximo, e o nosso propósito de vida passa a ser buscar nessas coisas a nossa razão de viver. E Deus vem e traz, como falei desse versículo de Hebreus, o viver pela fé é algo que Deus quer na nossa vida. É algo que Deus quer, e eu separei 4 áreas que a incredulidade afeta totalmente no coração do crente. A incredulidade ataca diretamente a esse versículo, onde nós passamos a sermos incrédulos, não acreditar. Mas incrédulo é quem não conhece a Cristo. Nós, a igreja, se torna incrédula. Nossa vida, nós nos tornamos incrédulos. E Hebreus 1 fala, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando começamos a pensar nisso, eu estava lendo um livro que a Ângela me deu, e um livro muito interessante, que fala muito sobre incredulidade, e nesse livro trazia muita palavra graça futura, graça futura. E eu comecei a pensar, o que é graça futura? E eu pensei, a partir do crente, quando o crente se converte, quando o crente aceita Jesus como seu Salvador, a graça futura passa a ser presente na vida dele, presente e um alvo para que nós possamos estar vivendo. O primeiro ponto, irmãos, que eu queria estar trazendo da incredulidade nos torna gananciosos. Gananciosos muitas vezes na maneira de viver, na maneira de agir. E muitas vezes nós ouvimos, até aqui tá, mas mexeu no meu bolso, aí fica difícil. Não, eu ajudo, posso até ir, levar, fazer tal, mas vou ter que
é difícil. Nós vemos a vida dos seminaristas ali, e até uma seminarista que eu estava compartilhando com a gente algumas situações da vida deles, e ela falava sobre isso. Ela tem uma filha de 1 ano e 1 mês, acho, e ela estava falando sobre viver pela fé. E isso veio diretamente ao meu coração e comecei a pensar, o que eu tenho feito? Ela falava assim, que um dia ela estava com a filha dela e tinha acabado as fraldas. Não tinha mais fralda, né? O Tiago estava junto. E naquele momento ela ali e eles pensando, e agora? Acabou a fralda, o que eu vou fazer, tal. E daí ligou uma irmã e falou, viu, eu sei que não é muito, mas eu queria te dar um pacotinho de fralda. Ela falou, ficou maravilhada com aquilo ali. Ela ficou maravilhada porque, ela falou, mas foi no mesmo momento que eu estava ali orando e pensando nisso, e a irmã ligou e... Então assim, eu começo a pensar como muitas vezes nós podemos fazer muito mais e não fazemos. E muitas vezes a gente fala assim, mas eu só tenho R$50 para ajudar. E muitas vezes aquele está precisando daquele ali, daqueles R$50. Não que o crente e eles passem necessidades, né? E como eles falaram bem, Deus supre tudo na vida deles. Tudo, ele falou. Um exemplo é esse da fralda. Mas como nós temos que olhar para isso e falar aqui, eu quero ser participante disso. Eu quero ser participante da obra de Deus. Eu quero estar junto na obra de Deus. E eu queria estar lendo com os irmãos um versículo lá em Mateus 6. Os irmãos estarem abrindo. Mateus 6, versículo 19 ao 24. Diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém, irmãos? É um versículo realmente muito profundo e começa a nos mostrar o que eu estou falando. Que muitas vezes a nossa ganância, e isso é implantado na criança. Isso daí nós nascemos e o pai e a mãe falando, vai ter que trabalhar, tem que ser bem sucedido, você vai ter que ter isso. Olha, a casa própria tem que ter. Eu fui treinado assim. Você tem que comprar um carro, já tem que programar para você trocar esse carro a cada ano, porque senão esse carro aqui, o ano que vem já não valoriza mais nada. Ele vai perder o valor e você vai perder o que você deu. E aí a gente olha para esse texto. Não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Eu já fui roubado na casa da minha mãe uma vez, e eu penso bem sempre nisso. Como é fácil. Como é fácil. Muitas vezes a gente acha que, porque eu estudei, eu fiz uma faculdade tal, fiz aquela outra, pós-graduação, mestrado, tal. Aí eu fiquei doente. Daí eu não posso trabalhar. Como a gente começar a olhar de uma maneira onde a graça futura que tem que nos impulsionar a viver. A graça futura tem que começar a nós olharmos pela fé e ver que não é errado você ter um bom salário, não é errado você estudar, não é errado. Mas isso não pode ser o primeiro lugar na nossa vida.
A hora que eu cheguei naquele momento ali, ver aqueles irmãos lutando para aprender, aquela garra. Tem um menino, que é o Mateus, que trabalhou com a gente lá. A alegria que aquele moleque tinha em estar junto com as crianças. E estar lá, ele correndo o dia todo. Eles estudaram a semana toda. Ele chegou lá no sábado, ele corria para cá e para lá com as crianças. Ele ia jogar bola, ele ia jogar videogame. Ele falou, depois eu vou ter um tempo para orar com eles, para ler a Bíblia para eles. Eu falei, que legal. Que vida. E aí eu comecei a pensar na minha vida. O André sai de casa, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro, vai se encher. Vou ter que pagar isso, ter que pagar aquilo, vou ter que comprar aquilo, vou ter que faturar aquilo outro, para poder pagar. Todos nós vivemos por isso. E se nós não conseguimos olhar para a graça futura de uma maneira o quê? Eu nasci para olhar e para viver pela fé. Eu tenho que olhar para a graça futura de uma maneira que Deus é o dono da minha vida. Deus é o dono da minha vida. O meu dinheiro não é meu. A hora que eu olho assim, eu trabalhei, eu estudei, o dinheiro é meu. Né? E muitas vezes Deus fala, não é seu. Não é seu. Eu dou, eu tiro, eu faço o que eu quero. Deus me despertou, irmãos, porque eu estava vivendo desse jeito. E luto até hoje para não viver mais isso. E tenho lutado para viver uma coisa diferente do que eu vivi em 14 anos dentro de uma empresa. Começamos a empresa com 4 funcionários. E uma luta, tal. Hoje nós temos 80 funcionários. E a luta, aquela loucura, atrás do quê? Dinheiro. Dinheiro. Tem que ter mais dinheiro. Tem que comprar uma casa nova, tem que ganhar um carro novo. E aí eu queria convidar os irmãos a olharem para trás na vida dos irmãos também. Todo esse tempo de conversão. Olha, me converti há 5 anos, há 2 anos. O que tem sido o alvo na sua vida, meu irmão? Minha irmã, o que tem sido o alvo da sua vida desde que você aceitou a Cristo? Porque aceitar a Cristo e estar aqui é muito bom. O social é muito legal. Nós estamos juntos aqui, eu, Carlos, a gente dá risada, né, cara? Mas é muito bom ter pessoas que são meus amigos, onde nós vamos comer pizza junto, vou comer um lanche junto, vou passear, muito legal, vou para o Hopi Hari, muito legal. E isso tudo vira nada quando nós começamos a olhar o que nós temos feito para o reino de Deus. Começamos a olhar, muitas vezes eu trabalho 14 anos com a pessoa do meu lado e nunca falei de Jesus para ela. Começa a olhar e falar o quê? A graça futura, que é o quê? O céu, o que Deus tem para mim. E aí eu começo a olhar para a minha vida e falar, por que Deus me chamou? Por que Deus me salvou? Beleza, só para ficar na igreja, legal. Não. Deus nos chamou realmente para olhar e ver que aquele versículo que Deus, né, que está em Mateus, capítulo 6, Marcos 16, 15, diz assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho para todas as pessoas. Esse é o nosso alvo principal. Após conhecermos a Deus. E isso começa a se escurecer na nossa mente, na nossa visão, na nossa mente. E nesse livro fala muito disso, e fala que como se fosse uma corrida. Fórmula 1 não, mas uma corrida de Stock Car. Seu oponente vai lá, você está ganhando, ele joga um monte de barro no seu para-brisa. O que acontece? Não enxergo nada. O piloto vai saber onde vai? Não sabe onde vai. Mas quando nós olhamos e começamos a pensar, o que eu faço quando eu não estou assim? O que eu faço quando eu estou assim? Como eu faço porque eu não estou enxergando desse jeito? E o irmão pode chegar para mim hoje e falar, mas eu não estou enxergando minha vida desse jeito. Eu gosto de vir à igreja, eu gosto de estar aqui presente, né? Eu oro em casa, a gente até lê a Bíblia, mas... E quando nós começamos a olhar e ver que ele coloca um exemplo muito legal, onde o para-brisa é a palavra de Deus e o Espírito Santo passa a ser a água que é jogada. É a única maneira de nós começarmos a enxergar além do que nós estamos enxergando. E ele continua falando que esse carro, muitas vezes, ele vai por caminhos errados. E nossas vidas vão por caminhos errados, às vezes. Às vezes o caminho não é aquilo que Deus tem, não é aquele plano que Deus tem para a sua vida, não é o que Deus está te mostrando, como
a irmã falou no louvor, qual é o propósito da nossa vida? Eu estou dentro, eu estou no centro da vontade de Deus para a minha vida? E isso eu comecei a pensar muito lá e ver como é maravilhoso você estar no centro da vontade de Deus. Ver pessoas ali que largaram tudo. Não tem dinheiro, vive pela fé e a felicidade e a alegria no rosto deles, por estar fazendo a vontade de Deus. O segundo ponto, irmãos, a incredulidade nos torna ansiosos. Um versículo lá em Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. A ansiedade é algo que nos atrapalha totalmente de viver pela fé também. Atrapalha de enxergar o meu pecado, atrapalha de ver e viver pela fé e experimentar experiências com Deus, experimentar momentos onde nós vamos passar por situações difíceis e pela fé eu vou segurar e vou aguentar e vou estar na mão de Deus, eu vou orar. A oração volta e eu começo a pensar o quê? Eu tenho que orar mais. Graças a Deus que a nossa igreja tem mudado muito e Deus tem mostrado muitas coisas para a nossa igreja. Tanto aqui em Mogi quanto em Amparo. Mas quando nós olhamos para trás e vê o que nós vivemos de igreja já, a maneira que nós vivemos de igreja, muitas vezes a gente, nossa, poderia ter sido diferente. Eu poderia ter feito alguma coisa diferente. A oração passa a ter que ser a base da nossa vida, onde a ansiedade nos torna insensíveis e cegos para ver a graça futura. Eu começo a não achar que, ao falar de Jesus, eu tenho que falar não. Eu posso viver minha vida, eu posso trabalhar, eu quero comprar um carro novo, tudo isso. Muitas vezes eu quero diversão e isso tudo passa a ser ilusão na vida do crente. E é isso que o diabo quer na nossa vida. O inimigo quer que a gente fique de que maneira? Iludido pelas coisas que o mundo dá. Essa ilusão passa a nos fazer não enxergar a maneira que nós temos que viver. Ele fala lá em 1 Pedro 5:7, lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus cuida de nós. Deus sempre cuidou. E a incredulidade nos faz esquecer disso. A incredulidade nos faz a não enxergar a maneira que Deus tem cuidado da nossa vida. O cuidado que Deus tem com cada um é muito grande. Nós não éramos nem para estar aqui mais. E cada um falasse, mas eu fiz tudo certo na minha vida. Nós somos pecadores, nós não merecemos estar diante de Deus. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida para nos deixar ansiosos. Muitas vezes acontecem situações que vão nos levar até um desespero. E eu lendo um versículo e ouvi uma pregação outro dia, ele falava assim, uma pregação que impactou muito, né, a minha vida. E lá em João 13:7, onde Jesus está lavando os pés dos discípulos, e ele fala assim para Pedro, respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo, mas tarde, porém, entenderá. E nós realmente pensar, tirar a ansiedade da nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes no momento nós não compreendemos. Eu tenho certeza que cada irmão aqui vai estar passando por uma situação e vai estar ansioso para saber como resolver na segunda-feira. Como que eu vou resolver esse problema? E é isso que realmente o inimigo quer. Nos deixar o quê? Ansiosos, desesperados. Que a oração não faça parte dessa área da sua vida. Não, essa aí você tem que ser no braço. Você tem que ir lá e resolver, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso. E quando olhamos para a palavra de Deus e vemos que nós não compreendemos muitas coisas que Deus faz na nossa vida, no momento. Mas depois Deus vai lá e nos mostra o que Ele quer da nossa vida. E que os irmãos hoje possam pensar desse jeito. Como eu tenho que compreender? Como eu tenho que olhar para isso e eu vou orar? A nossa carne fala totalmente o contrário. Que orar? Vai ficar no seu quarto orando? Vai lá, levanta daí, vai fazer o que você tem que fazer. E o primeiro lugar tem que estar a oração. Deus age, faz muitas coisas na nossa vida que nós nem imaginamos. O pastor falando de quando ele foi para o seminário, da questão de mantenedor na vida dele, eu fiquei maravilhado pelo testemunho dele.
e ver que Deus levanta pessoas de onde a gente não imagina. Muitas vezes cada irmão aqui pode estar numa situação e falar, o que eu vou fazer? Deus levanta quem a gente nem imagina. Deus muda o que a gente não imagina. E isso faz com que a nossa fé cresça e Deus vai permitindo algumas coisas para que nós possamos estar andando para frente. Eu tenho que dar o passo, eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar que Deus está no controle. E isso vai totalmente contra a ansiedade. Vai totalmente contra a ganância. Vai totalmente contra o que o diabo quer na nossa vida. O terceiro ponto, irmãos, a incredulidade nos afasta da oração e da palavra de Deus. Essa é o ponto principal que eu acho que o inimigo vem e quer afastar a nossa vida e quer tirar a nossa vida da oração e da palavra de Deus. Como eu falei, a nossa igreja, graças a Deus, tem mudado muito. Deus tem feito realmente maravilha no nosso meio. E quando nós começamos a pensar, e uma frase que eu lembro muito quando eu me converti e li em alguns livros, que fala assim, que a incredulidade, ou o pecado, ou este livro nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta desse livro. A Bíblia vai ser muito difícil para a gente ler. É muito difícil, porque eu não tenho tempo, eu não tenho isso. E é isso que sempre o inimigo vai colocar na nossa vida. E aí nós queremos experimentar alguma coisa que eu não experimentei. Aí eu vou querer, mas eu queria que Deus falasse comigo. Por que Deus não fala comigo? Mas Deus só fala com o pastor, será? Como que é? E começamos a olhar e ver que muitas vezes nós não fazemos para que aquilo ali aconteça na vida da gente. Nós não fazemos da maneira que Deus quer, não oramos como Deus quer, não buscamos como Deus quer ser buscado. E o novo convertido, a gente está dando discipulado lá em Amparo, e o novo convertido, no segundo livro, já é falado assim, que no discipulado, o Patrick estava lendo, nós tivemos essa lição na semana passada, a importância de separar um local. Ele chama um local do quarto de escuta. É onde nós vamos ter um momento ali para falar com Deus e para ouvir Deus. Eu quero ouvir Deus, só que eu estou na frente da televisão, mas eu estou lendo a Bíblia. Aí você lê um pouquinho. Peraí, foi gol, peraí. Não dá. Deus quer prioridade. Deus quer ser o primeiro, o único. Se nós começamos a querer desviar, mas eu vou fazer isso, eu estou lendo a Bíblia, porque senão minha mãe vai ficar brava. Ixi, senão depois eu tenho um rapaz lá, o líder dos jovens, o Rodrigo vai chegar a pegar no meu pé. O líder dos adolescentes vai pegar no meu pé, minha mãe vai falar. Então eu vou ler a Bíblia, mas eu estou lendo a Bíblia e estou fazendo um monte de coisa junto. Deus não fala. Você não ouve o que Deus fala. Você não consegue sentir a presença de Deus porque você tem tanta coisa para fazer. E isso Deus falava sempre no meu coração. E essa semana até falei com a Lê, pegamos uma mesa, colocamos no quarto, limpamos, ajeitamos e separamos o local, que ali é o local onde a gente vai estar falando com Deus. E isso eu desafio os irmãos a fazer na casa dos irmãos. Separa um quarto, ou separa no seu próprio quarto, uma mesa, é aqui que eu vou ter um encontro com Deus. É aqui que vai ser o meu quarto de escuta, onde eu vou falar com Deus e vou ouvir o que Ele quer falar comigo. Mas tem que ser só ali, não. Deus fala conosco, agora, lá na rua, no carro, Deus fala sempre. Só que nós temos que ter esse momento onde você vai falar assim, eu vou separar para o Senhor esse momento. Esse momento é seu. E eu tenho certeza que Deus vai falar com os irmãos. Deus vai trazer alguma coisa que o irmão vai precisar na hora. Puxa, o que eu faço naquele momento? Não vai ficar ansioso, não. Lê a Bíblia, vai lá orar. Muito interessante, hoje eu estava vendo no Facebook, que uma pessoa fez um vídeo e ele comparava o celular com a Bíblia. Não sei qual dos irmãos já viram esse vídeo. E falava assim, como seria bom se ao invés de ser um celular fosse uma Bíblia. Porque eu estaria no bolso, estaria na carteira, estaria na bolsa, estaria no carro, estaria em todo lugar. Por quê? Passamos momentos difíceis, momentos muitas vezes de tensão. E a hora que eu pego a palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus traz alguma coisa na nossa mente. Deus vai falar.
com cada um. Continuando, irmãos, nós pensamos em discipulado, e muitas vezes o discipulado é para crente velho também. Porque muitas vezes nós passamos 10 anos dentro da igreja e não aprendemos o como conversar com Deus, como separar um tempo para Deus. Ou muitas vezes a correria do dia a dia, como eu falei no começo, o trabalho, a escola, fala, tem que comprar, tem que vender, tem que fazer. E a gente começa a esquecer das coisas que estão passando. Quando olhamos para a palavra de Deus, começamos a ver que a nossa confiança em Deus é medida por aí. A nossa confiança em Deus passa a ser medida quando começamos a palavra de Deus não tem mais tanto. Eu já conheço, já li a Bíblia, acho que umas 2 vezes inteira. Já tive. E aquilo ali passa a não ser mais a palavra de Deus. Passa a ser um livro. E isso faz com que nós começamos a nos afastar da palavra de Deus. E o diabo vai sempre colocar algo mais atraente, mais legal, mais para poder estar no lugar da palavra de Deus na nossa vida. Para poder estar no lugar da oração. Muitas vezes você vai estar lá no seu quarto de escuta, você separou um momento, separou o lugar, é aqui que eu vou encontrar com Deus, daqui a pouco toca o telefone. Daqui a pouco o alarme dispara. Daqui a pouco vou ter que levar seu irmão, não sei não, tem que levar sua mãe. É isso que acontece. Os irmãos podem ter certeza que todas as vezes o inimigo vai tentar nos afastar da palavra de Deus e da oração. Sempre. E quando nós colocamos diante de Deus e começamos a pensar na graça futura, eu começo a olhar para a palavra de Deus de uma maneira diferente. Começo a olhar para a palavra de Deus e falar assim, eu preciso aprender mais para saber o que eu tenho que fazer. Qual é o propósito que Deus tem na minha vida. E ele continua lá em Mateus 6, 20 e 21, ele diz o quê? Mas acumulem para vocês tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o nosso coração não estiver na palavra de Deus, não estiver em Deus, por que nós estamos aqui? É a realidade que hoje o crente vive. Que muitas vezes o nosso coração não está em Deus. Mas eu aceitei Jesus. Mas o Espírito Santo habita em mim. Só que o Espírito Santo muitas vezes apaga. Então assim, eu queria convidar os irmãos nessa noite a olhar para a vida do irmão. Será que eu estou sendo incrédulo? Não, incrédulo não é quem não conhece. Incrédulo somos nós. Será que eu estou sendo incrédulo? Será que eu confio totalmente nas promessas de Deus? Será que eu confio em falar assim, olha, eu vou entregar essa oferta para tal missionário lá, porque eu acredito que Deus vai usar ele na vida de outro lá. Será que eu tenho a coragem de chegar e falar assim, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso ser o cara que vai até lá. Como eu falei para os irmãos, como é impactante você ver crianças ali, ver crianças crescendo numa sociedade totalmente diferente do que nós vivemos aqui. Crianças muitas vezes que são violentadas por pais, crianças muitas vezes que são jogadas para a rua, crianças de 5 anos correndo no meio da rua lá, normal, não tem problema nenhum. E nós, olhando para aquela situação, e eu comecei a falar, pastor, isso aqui tem que falar realmente é de Deus aqui. Eu falei, porque essa realidade não é dinheiro que muda. Essa realidade não é, o governo vai fazer uma escola diferente. O governo vai dar educação. E é que muitas vezes nós cobramos isso do nosso governo. Não que, se não for a palavra de Deus, se não for Deus entrando naquelas vidas, naqueles homens, porque vocês acham que aqueles homens, irmãos, se chegar lá e falar para ele assim, eu vou te pagar um salário de tanto. Legal. Você acha que ele vai mudar a vida dele na casa dele? Não muda. Aquilo ali é uma cultura que só Deus muda. É Deus que transforma. E hoje, nós pensando nessa maneira, começamos a pensar no plano de Deus na nossa vida. Você pode ser a pessoa que vai ajudar. Eu posso ser a pessoa que vou ajudar. Todos nós aqui podemos olhar para o reino de Deus não só como nossa igreja. A nossa igreja é o reino de Deus. O reino de Deus é mundial. O reino de Deus está lá no Pará, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está lá no Timor-Leste, o reino de Deus está lá na África. E isso
nós começamos a ter que ser participantes, porque o plano de Deus para a nossa vida não é só viver uma vida de igreja, irmãos. O plano de Deus na nossa vida é viver o reino de Deus. É viver o plano de Deus na nossa vida. A hora que nós começamos a olhar para as situações, olhar para as pessoas, você fala, é só Deus. E como nós temos sempre que fazer, é só Deus. Olhamos muitas vezes para a nossa cidade, para Mogi, para Amparo, e muitas vezes a gente não vê essa necessidade. Todo mundo tem uma casa para morar, tem, né, uma roupa para vestir, eu tenho uma condição onde não falta comida na minha mesa, e está tranquilo. E quando nós olhamos para a condição financeira de lá, mas é porque não tem dinheiro. Não é. É porque falta Deus. A cultura deles levam eles a viver uma vida totalmente diferente do que se vive aqui. Você olhar para um pai e pensar num pai violentando a própria filha, para que não tenha um namorado que vá, um casamento futuro, ela vai lá e vai ter relacionamento com o seu esposo. Não, imaginem isso, irmãos. Essa é a realidade do nosso Brasil. Essa é a realidade que muitas vezes quem fica dentro da igreja, que nós muitas vezes ficamos... Eu fiquei 14 anos dentro de uma igreja, nunca fui numa viagem missionária. Nunca ajudei antes a uma viagem missionária. E quando nós começamos a olhar aquilo ali, olhar aquela realidade, ver aqueles pais vivendo na mão do inimigo, o diabo fazendo o que quer ali, é feitiçaria, é tudo que tem ali. Nós vemos o quê? É a palavra de Deus que tem que entrar ali, irmãos. A palavra de Deus tem que entrar ali, Deus tem que fazer realmente uma transformação nas vidas ali, e isso precisa de pessoas estarem ali. Para isso aconteça, tem que ter uma pessoa ali para levar o evangelho. Vemos a irmã que está lá, a irmã Adriana, num trabalho, numa luta muito grande, onde o inimigo tentando derrubá-la de todo jeito, desmotivar e desmotivar. E vemos a alegria dela quando nós conversamos com ela, por estar junto ali. Nós olhamos para aquela situação e falamos, como nós podemos fazer mais? Muitas vezes o que o irmão sabe, e o que o irmão chegar lá, mas eu não sei, chegar lá e falar da palavra de Deus, chegar lá e falar com aquelas crianças, é Deus que vai usar a vida de cada um. Muitas vezes o dinheiro que nós levantarmos aqui e falar assim, esse dinheiro é para missões. O diabo vai colocar dúvida na nossa cabeça, mas será que vai para lá mesmo? Não para na mão de ninguém, não. E quando nós vemos um trabalho sendo feito daquela maneira, nós começamos a olhar de uma maneira diferente. Onde a casa da missionária é melhor do que a própria casa. Não é verdade? A igreja, linda, arrumada, pintadinha, um chão brilhante, linda. E a casa dela não tem piso. E vocês pensam que ela reclama? Não reclamou em nenhum momento. Né? Então, assim, começamos a olhar e ver. Na sua vida, irmão, o plano de Deus está se cumprindo? Ou a incredulidade está tampando os seus olhos, eu não consigo enxergar e não consigo ver o reino? Eu coloquei uma frase que nós muitas vezes ouvimos, o pecado cega o entendimento. E eu estava pensando e falando, a incredulidade cega os planos de Deus na nossa vida. Porque nós não confiamos. Deus está mandando, vai. Deus tem um chamado, você tem que fazer isso. Deus está chamando, vai, e nós começamos a olhar, mas eu não tenho como. Eu não tenho dinheiro para ir. Eu não tenho como sustentar. Mas eu não... E muitas vezes nós estamos realmente sendo cegos e não conseguimos ver o plano do Senhor na nossa vida. E não vivemos o plano do Senhor na nossa vida. Quantos anos atrás eu vivi isso, irmãos, e já olhava, e o diabo colocou um monte de coisa na frente para atrapalhar a nova história. Para atrapalhar o que Deus tem na minha vida. Quantas vezes eu não fui surpreendido e muitas vezes pelo meu pecado, eu não quero mais saber, eu com o pastor não dá certo, eu vou ficar aqui na cadeira aqui porque não tem como, o pastor parece que não gosta de mim. E colocamos nas pessoas
o problema é de nós não estarmos no centro da vontade de Deus. Nós não estamos vivendo o plano de Deus na nossa vida. Em Isaías capítulo 55, versículo 6 a 9, diz assim: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Nós cantamos uma música outro dia lá na igreja de Amparo, no aniversário da igreja, eu ia ler, e falava sobre os sonhos que nós temos que ter. E eu tenho certeza que cada irmão tem um sonho. Tem o sonho da casa própria, tem o sonho de alguma coisa, tem o sonho... E nós temos que buscar a sonhar os sonhos do Senhor, não o meu sonho. É colocar diante de Deus e falar assim, eu quero o sonho do Senhor na minha vida. Ah, mas vai... É o sonho do Senhor na minha vida, e Deus vai fazer, eu tenho certeza. O Senhor vem e faz na vida da gente. O Senhor vem e transforma áreas e coisas que muitas vezes você vai falar, mas não tem como. Muitas vezes pode ter pessoas aqui que Deus está chamando para o ministério, Deus está chamando muitas vezes para falar, para levar a palavra dele, para poder, mas eu não consigo, eu não sei falar. Estava lendo Jeremias e vendo Jeremias, quando Deus chamou Jeremias, e é Deus que faz. O que nós precisamos estar é no centro da vontade de Deus. Eu não tenho que estar nem para cá e nem para lá, eu tenho que estar no centro da vontade de Deus. É olhar para o Senhor e orar diante dele, ter uma vida que é realmente consagrada a ele, ter uma vida de jejum, oração, como até o Lelis falou semana passada, jejum e oração mesmo, que tem que nos fazer a viver uma vida diferente do que hoje o inimigo quer que nós vivamos. O inimigo quer que cada um viva o quê? Dentro da igreja, sentadinho, legal, vamos levantar a mão, vamos agradecer a Deus, vamos estar... Isso é o que o inimigo quer. Todo mundo, boquinha fechada, beleza, está ótimo. Quando nós nos levantamos para fazer a obra de Deus, para olhar aquelas pessoas lá e falar, eu posso ser o cara que vai lá e vou falar de Jesus para aquelas pessoas. Cada um pode levantar e falar assim, eu posso ser a pessoa que eu vou sustentar aquele tal missionário lá. Em vez de eu pegar e pensar, eu tenho que comprar uma outra casa porque eu tenho que investir meu dinheiro. Meu dinheiro tem que ser investido, porque quando você compra uma casa, ele triplica o valor. Que eu compro um terreno, hoje pago 50, amanhã eu vou vender ele por 150. E você acha que Deus quer isso da nossa vida, irmãos? Aonde eu olhar para a palavra de Deus e falar o quê? Tem gente morrendo sem conhecer a palavra de Deus. Tem pessoas que estão naquele lugar lá, vivendo uma vida longe, fazendo tudo que Deus agrada, vivendo uma vida de tristeza, e a alegria, quem pode levar, somos nós. A alegria de chegar naquele local, mas é por causa do André foi lá, é por causa do pastor foi lá, o Tiago foi lá. Não, a alegria é porque Jesus está ali. A alegria deles entrarem na casa de Deus, como é uma coisa muito difícil para acontecer ali naquele lugar. Quem já foi lá já sabe. Os homens... As mulheres até são mais. Mas os homens? Não, eu sou homem, eu não... Imagine quando nós começamos a olhar dessa maneira e ver o que Deus quer para a vida da gente. Deus está chamando, irmãos, a nossa igreja realmente para ser uma igreja missionária, irmãos. Pastor tem sido orientado por Deus muitas vezes falando sobre isso, orando sobre isso, porque não tem como nós conhecemos a Deus e querer ficar fechados. Quantos anos na nossa vida nós ficamos fechados dentro de uma igreja? Querendo fazer social, querendo ir comer uma casa do outro, querendo fazer... E Deus, para quem que eu estou proclamando? Para quem que eu estou levando a palavra? Qual é o missionário que eu tirei de uns 50 reais? Como eu falei, não vamos pensar, eu tenho que ajudar com 1.000, com 2.000 reais, porque o missionário tem que sustentar. Os 50 reais que eu posso dar, os 10 reais que muitas vezes a pessoa vai estar ali, e não que, mas a pessoa está passando necessidade. Não. Nós que temos que estar querendo participar da obra do Senhor. Mas eu não posso ir. Então ajuda. Mas eu não posso estar lá. Ajuda. Tenho 100 reais aqui, pastor, você manda para a missionária? E Deus vai abençoar 1000 vezes mais.
Deus não deixa faltar nada, como nós vimos aqui. Muitas vezes nós somos cuidados por Deus, e muitas vezes querem guardar, como antigamente acontecia, o meu dinheiro embaixo do colchão. Hoje eu quero guardar na poupança para render um pouquinho mais. E ver uma realidade que muitas vezes nós não vemos aqui. O exemplo da comunidade de anjos para mim ficou muito marcado na minha mente. O exemplo do Palavra da Vida Norte, onde tem missionários ali que não ganham para dar aula. São sustentados por igrejas para dar aula, para preparar outros missionários. E ver a alegria deles em estar ali fazendo a obra de Deus. Porque eles olharam e falaram o quê? O plano de Deus na minha vida é esse. A visão da graça futura me faz o quê? A minha vida não é nada. Quero viver para Deus. Quero viver para Cristo. Cristo morreu, não foi só para que eu estar aqui dentro da igreja. Cristo morreu para a gente trabalhar para o Senhor. Cristo morreu para a gente arregaçar as mangas e falar, eu quero ser participante. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu quero ser a pessoa que vai levar. Ou eu quero ser a pessoa que vou enviar. Isso é muito bom quando nós começamos a viver dessa maneira. Muitas vezes pensamos que é peso, mas muitas vezes temos que pensar que é privilégio estar na obra de Deus. Para mim estar aqui na frente não é fácil, mas como é bom nós sentimos que realmente Deus usa a nossa vida. Como é bom você chegar para fazer um discipulado com alguém e ver essa pessoa crescendo. Eu tenho certeza que tem aqui pessoas aqui dentro que têm capacidade de fazer discipulado muitas e muitas vezes com muitas pessoas que se converteram, que estão aprendendo a palavra de Deus. Tenho certeza que tem mais pessoas do que realmente fazem hoje. Porque eu tenho certeza que o inimigo coloca o quê? Não, tem outras pessoas que vão fazer. Você não tem capacidade para isso ainda. Vamos esperar mais para frente. E hoje Deus vem estar falando, irmãos, vamos levantar. Ah, mas eu sei parte. Amém, é isso que você vai ensinar. Eu sei que Jesus morreu no meu lugar e hoje eu tenho que viver uma vida diferente. É isso que nós temos que falar para as pessoas. Às vezes nós fazemos mas para fazer isso tem que ser o pastor. Para fazer isso tem que ser o fulano. Eu tenho 2 anos de igreja, tenho 1 ano de igreja. Eu não consigo. E Deus usa, Deus capacita. E é isso que nós temos que ter em nossa mente. O importante é estar dentro do centro da vontade de Deus. Os planos de Deus na nossa vida têm que ser cumpridos. E muitas vezes não é pelo nosso pecado. O próximo ponto, irmãos, que eu coloquei até aqui, é que nós precisamos diagnosticar essa incredulidade na nossa vida. Diagnosticar muitas vezes nos leva até a ficar chateados. Como muitas vezes um câncer, quando é diagnosticado, ninguém fica feliz. Nossa, estou doente. Ou aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas quando nós olhamos e falamos assim, poxa, graças a Deus que descobri a tempo. Tem cura. Eu posso ser curado. Ou a pessoa que vai ser curada. E é a mesma coisa a incredulidade na nossa vida. É olhar hoje para a palavra de Deus, olhar hoje para a vida de cada irmão. Olhar hoje para a minha vida e falar, será que eu sou incrédulo? Será que eu estou vivendo os planos de Deus na minha vida? E Deus vem e fala conosco, irmãos. Deus vem e mostra. O importante é nós estarmos de corações abertos. Para ouvir a voz dEle. Para ouvir a voz que vem e fala o que nós temos que viver. Não o que nós queremos viver. Muitas vezes vivemos fugindo do chamado. Chamado não é só para quem é pastor. Não. Muitas vezes o chamado é para a sua vida, que você vai lá, você vai levantar e vai fazer discipulado com tal pessoa. Aquele teu vizinho lá que está lá na tua casa, lá atrás, vai lá e fala de Jesus para ele, levanta e vai lá e fala de Jesus para ele. Aquela pessoa que senta na sua frente no trabalho todo dia, você vai lá e fala de Jesus para ele. Esse é o chamado de Deus muitas vezes na nossa vida. O chamado para um pastor, amém, tem também? Tem. Chamado para ser um missionário? Amém, tem. Chamado para ser um mantenedor? Tem. E é isso que nós precisamos estar. A nossa mente tem que estar no reino. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Todas as outras coisas. Não é porque o irmão vai tirar lá R$100 do bolso, vai dar para o missionário, que vai faltar no teu dia 5, na hora de pagar as contas. Deus supre. Deus supre. Muitas vezes pensando na economia, mas agora, olha, deu uma enroscada na economia. E o faturamento caiu, e aconteceu isso. Então eu tenho que guardar. Eu não vou entregar meu dízimo todo, porque eu tenho que guardar. E aí, irmãos,
Nós vamos lembrar desse dia só quando alguma situação que Deus vai permitir lá na frente, e eu vou olhar para trás e falar assim, eu devia ter dado tudo. Eu devia ter dado tudo. Não só aquela parte, os 10%, eu devia ter dado tudo. E isso muitas vezes acontece na nossa vida, irmãos. Muitas vezes Deus permite situações, Deus permite algumas coisas, para quê? Abre o olho, abre o olho. Eu fui lá e Deus fez assim, abre o teu olho. André, levanta. Levanta. Para de viver essa vida. Eu comecei a olhar e eu só chorava. Na hora que fui falar lá, não conseguia falar. Porque impossível. A presença de Deus e Deus movendo e olhando aquelas pessoas ali, não tem como nós olharmos aquilo ali e nosso coração não apertar. E falar o quê? Eu posso ajudar. E eu saí de lá falando para o pastor, falei, pastor, eu só senti porque eu queria ter feito mais por eles. Eu só senti porque eu teria ter sido usado mais na vida das pessoas. E olhando para isso, começamos a olhar de uma maneira onde o tempo, muitas vezes as coisas, muitas vezes o mundo, não pode ser a nossa eternidade. A nossa eternidade é no céu. E aqui nós estamos de passagem para fazer o que Deus quer que eu faça. Muitas vezes nós começamos a se apegar em tantas coisas pequenas e esquecemos do que nós temos que fazer. A incredulidade nos consome, irmãos. E em Mateus 6,33 diz assim, como já falei, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando olhamos e acreditamos na graça futura, irmãos, começamos a querer viver o reino aqui. E eu quero fazer parte desse reino. E hoje nós vamos estar olhando um vídeo que eu trouxe, e foi muito impactante para a minha vida. E pensando nesse estudo, não teria como nós não olharmos de uma maneira diferente. Até tem um exemplo que eu estava esquecendo de falar para os irmãos. No Timor-Leste, tive um encontro essa semana com um missionário lá de Amparo, e ele está passando umas férias em Amparo, vai ficar até setembro em Amparo, e eles trabalham no Timor-Leste, fazem 10 anos que eles estão lá. E ele estava me contando como que funcionam as coisas lá. Ele falou, lá não é fácil. Muito missionário já foi morto lá. Muitas pessoas começam ali com aquela vontade de fazer, e eles já vão lá e param. Ele estava me falando que mulheres ali são compradas. A mulher é comprada pelo marido. Então vocês imaginem como que acontece dentro de casa. Se a mulher não faz a comida, ele corta a mão. Ah, a mulher deixou de fazer isso, ele não gostou, ele vai lá e corta o dedo. E isso é o mundo. Isso é o que nós vemos no mundo. E eu vejo que Deus nos chamou e colocou esse amor, que é um dos mandamentos, amar ao próximo, não é à toa, irmãos. Esse amar ao próximo tem que ser, nós olharmos para essa situação, não só do Brasil, do mundo, e falar, nós podemos ser participantes. Eu posso ser participante dessa obra. Ou eu posso ir, ou eu posso ajudar, ou eu posso orar, ou eu posso, muitas vezes, até só conversar, ter o contato. Né? A gente já tem bastante contato com a missionária Adriana. Muitas vezes só você conversar com eles, motivar e falar. Até um missionário que trabalha no Palavra da Vida me mandou uma mensagem essa semana, e agradecendo ao grupo por ter ido lá e ter edificado a vida deles. Eu falei, da onde, né? Quem foi edificado fomos nós. Eu aprendi muito mais. E eles agradecendo por nós estarmos lá, conversando com eles, passarmos o dia lá, à noite. E que na nossa vida, irmãos, possa ter uma diferença realmente na visão de reino, na visão do que o Senhor quer para a sua vida e o que o Senhor quer para nossas vidas. Eu queria pedir para o Alessandro colocar.
preocupado só em como devo agir. Sou minha própria obsessão. Chega de olhar pra mim, abre minha visão. Quero me entregar por inteiro ao seu agir. Põe o teu amor em meu coração. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar no meio da multidão de curados e remidos, onde tua glória. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão de curados e remidos, onde tua glória pode nos tocar. Vivo preocupado só em como devo agir. Sou minha própria obsessão. Chega de olhar pra mim, abre minha visão. Eu quero ver, quero me entregar por inteiro ao seu agir. Põe o teu amor em meu coração. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar no meio da multidão de curados e remidos, onde tua glória. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão de curados e remidos, onde tua glória pode nos tocar. Pode nos tocar, onde tua glória nos tocar, tocar. Amém, irmãos? Que todos nós possamos estar realmente pensando no perdido, pensando nas pessoas que ainda não conhecem a Deus. E que isso venha na nossa semana. O Espírito Santo venha realmente incomodar a nossa vida para colocar tudo diante do Senhor. Para colocar a sua vida diante do Senhor. Para colocar a sua vida diante de algo, de alguém que pode transformar a sua vida. E você pode estar no centro da vontade de Deus, a partir de hoje.
É ouvir a voz do Senhor, chegar na tua casa e abrir a tua Bíblia e orar ao Senhor e falar: Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. Eu quero estar dentro dos teus planos. Não meus planos, não, dos seus planos. E eu sei, eu tenho fé que o Senhor vai fazer infinitamente mais. Isso que nós precisamos pensar sempre, irmãos. Não deixa o barro atrapalhar a sua visão. Não deixa a incredulidade atrapalhar a sua visão, irmãos. Eu não posso deixar a incredulidade atrapalhar a minha visão. E sim, colocar diante dele a nossa ansiedade, muitas vezes a nossa ganância, muitas vezes o nosso coração duro, que não aceita, colocar mais algo no nosso coração para os perdidos. E com certeza ele vai fazer. Com certeza. Amém, irmãos? Amém. Vamos colocar de pé para nós estarmos orando. Orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da sua igreja, Senhor. Tem cuidado das nossas vidas, ó Pai, de uma maneira maravilhosa, Senhor. Tem aberto nossos olhos, ó Deus, aberto os olhos dos nossos irmãos, ó Pai, para o teu reino, para a tua graça, Deus, para os teus planos na nossa vida, Pai. Nos perdoa, Deus, porque muitas vezes, ó Pai, vivemos longe dos seus planos, Senhor. E que nós, hoje, possamos estar aqui, ó Pai, pedindo perdão, ó Deus, pedindo perdão para o Senhor, ó Deus, por não vivermos o que o Senhor quer que nós vivamos, Senhor. Nos perdoa, Deus, e nos ajuda, Deus, nos mostra, fala com cada irmão aqui, Senhor, o que o Senhor quer para a vida de cada um, ó Pai, começar da minha, Senhor. Nos ajuda, nos capacita a enxergar, ó Deus, com fé, que o Senhor vai cuidar de tudo, Deus, tudo, Senhor. Tudo o Senhor vai cuidar, ó Pai. Temos várias promessas na Tua palavra, Senhor, e que o Senhor vai cumprir, ó Deus, e cumpre, como já tem cumprido na vida de muitos, Senhor. Obrigado por aqueles seminaristas, ó Deus, que o Senhor já levantou, ó Deus, e serviram de exemplo na nossa vida, ó Pai. Obrigado por aquelas pessoas que estão ali no campo, ó Deus, levando a Tua palavra, ó Pai. E eles estão alegres, Senhor, por estarem ali, ó Pai. Nos dá dessa alegria, Senhor, nos dá dessa maravilha que é viver para o Senhor, ó Pai. Coloca os Teus planos nos nossos corações, ó Deus, para que amanhã possamos estar olhando para trás e vendo como o Senhor agiu em nossas vidas. Quantas áreas o Senhor tratou em nossas vidas. Quantas coisas nós fizemos em Teu nome, Senhor. E isso que nós queremos, ó Pai. Ser úteis, ser usados por Ti, ó Pai. Que cada irmão aqui seja despertado nessa noite, Senhor. Despertado do sono que muitas vezes dura anos, Senhor. E que nós possamos estar sendo despertados para a Tua honra e a Tua glória, Pai. Que não seja nada nem ninguém, Senhor, mas seja o Senhor, ó Deus, ali tocando naqueles corações, ó Pai. Sabemos que palavras passam, Senhor, mas o Senhor permanece, ó Pai. Permanece nos corações, Senhor. Permanece nos nossos corações, ardendo essa chama, ó Deus. Essa chama de viver para Ti, essa chama de falar do Senhor, ó Deus. Que o Espírito Santo possa abundar em cada vida, ó Deus. Que o Espírito Santo possa crescer mais e mais nas nossas vidas, ó Deus. Possamos estar cheios e plenos do Teu Espírito Santo para fazer da Tua obra, ó Deus. Que todos os nossos irmãos, ó Deus, possamos estar aqui juntos, ó Deus, e ver quantas pessoas precisam do Senhor, ó Deus. Quanto esse país, ó Deus, tem vivido na prostituição, nas drogas, na bebida. Quantas coisas erradas, ó Deus. Quantos pais, muitas vezes, fazendo violência contra suas filhas. Muitas vezes, maltratando todas as suas esposas, ó Pai. E a bebida maltratando a vida deles, Senhor, e o Senhor nos use, ó Pai, para estar ali, ó Pai, seja como mantenedores, seja como pessoas que vão ali, ó Deus, levando a Tua palavra. Faz com que o Teu chamado arde no coração de cada um aqui que o Senhor tem levantado, ó Pai. Faça que o Teu chamado venha realmente a superabundar em cada vida, ó Deus. O Seu chamado venha a levantar cada um, venha a acordar cada um, ó Deus, para fazer a Tua vontade, ó Pai. Perdoa, Deus, porque muitas vezes vivemos longe disso, ó Pai, longe dos Seus planos, ó Pai. Vivemos uma vida de igreja, Deus, que o Senhor não quer, ó Pai. Mas que levante, ó Pai. Levante, porque nós queremos trabalhar para o Senhor, ó Pai. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, com a Tua honra, com a Tua glória, Deus. Usa cada vida aqui com as suas experiências. E que o Senhor venha nos transformar, ó Deus. E fazer a Tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Nos ajude em nome de Jesus, ó Pai. E obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor nos orienta. O Senhor fala conosco, meu Deus. E só temos que ouvir e agradecer ao Senhor, ó Pai. Porque o Senhor tem nos orientado e tem nos guiado, ó Pai. Muito obrigado pela igreja lá em Anjos, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a missionária Adriana,
o missionário, o seminarista Mateus, o seminarista Tiago, o seminarista Manu, a sua filha. Que nesse momento eles sintam o seu cuidado, Deus, sintam a tua mão, ó Pai. Que a tua igreja possa estar ajudando essas pessoas, ó Deus. Que a igreja possa estar sendo participantes como privilégio para nossas vidas, ó Deus. Não como peso, Senhor, mas como privilégio para nossas vidas, ó Pai. Obrigado por poder ter o privilégio de conhecê-lo, Senhor. E que o Senhor acrescente mais e mais pessoas nesse ministério, Pai, para a tua honra e a tua glória. Que aqueles homens ali sejam alcançados por ti, ó Deus. Que a tua palavra venha confrontar o coração deles, ó Pai. Que o sacrifício de Jesus possa transformar a vida deles, como o Senhor sabemos que pode, ó Pai. Haja naqueles corações, Senhor, que na próxima visita possamos ver pessoas ali que aceitaram o seu nome, ó Deus, aceitaram o Senhor como o único verdadeiro Salvador e tiveram suas vidas transformadas, ó Pai. Levanta pessoas ali para trabalhar com o Senhor, ó Pai. Como também te moleste, Senhor, também a cuidar da Miriam e do Dayan ali naquele local, dos seus filhos, ó Pai, que tem ido para lá levado a tua palavra, Deus, o Senhor oriente, fortaleça e levante-os para estar falando realmente com autoridade da tua palavra naquele local, Senhor. Falando realmente voltado diante do teu Espírito Santo, ó Pai. Que o teu Espírito Santo os conduza ali como fazer, ó Pai. Pedimos que o Senhor proteja e cuide da vida deles, Senhor. Muito obrigado por esse culto, Senhor, pelo Senhor ter nos abençoado com os louvores, com a tua palavra, com tudo que o Senhor fez aqui nesse local, Senhor. E que a nossa semana seja diferente da semana passada, Pai. Que a nossa semana seja uma semana de falar do teu nome, Deus, e viver os teus planos na vida de cada irmão, Pai. Isso que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.